nas mãos do oleiro, que é o Senhor Jesus. E a palavra de hoje fala sobre isso. Amém? Nas mãos do oleiro. Curioso que eu estava na semana, desde semana passada, que o Djalma nos comunicou que estaria trazendo a palavra, o irmão Edilson estaria dirigindo o culto. E eu procurei. O Senhor tinha me dado, não, na verdade não foi o Senhor que me deu, eu tinha uma palavra na mente, eu falei, quero falar sobre motivação, então eu procurei, mas todas as vezes que eu ia procurando, eu caía sobre a respeito do vaso. Toda vez que eu ia procurando, falava do oleiro, eu falei, amém, entendi, eis-me aqui, Senhor. Então, eu comecei a procurar, e o Senhor me levou até falar sobre o oleiro. Abram a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 até o 6. Amém, igreja? Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro e se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, e não poderei eu fazer vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha presença, ó casa de Israel. E eu estudando um pouco sobre esta palavra, a gente pode ver assim, quem já estudou o livro de Jeremias, quem já leu algumas coisas, pode compreender assim que como o Senhor falava com Jeremias nessa linha, ele sempre usava esse profeta de uma forma, sempre usando coisas, né? Uma hora ele falou em Jeremias capítulo 1, acho que é no versículo 11, versículo 12, ele fala sobre a amendoeira. Depois você vai lá. No mesmo capítulo, no versículo 13 e 14, ele fala sobre a panela. E às vezes, muitas das vezes nós, como achamos, né, que o Senhor venha falar com a gente, às vezes de uma forma, através de um pregador, de uma forma eloquente, né? Ou o Senhor vai enviar, digamos assim, um trovão, né? Falar, e eis que não sei o quê, e eis que te digo. Mas não. Deus, realmente, Ele fala de uma forma simples, Ele usa as coisas simples, da mesma forma como em Provérbios, quando Ele fala acerca da formiga, né? Em Elias, quando o Senhor falando com Elias, através de um sussurro, assim é o Aleluia. Senhor com o seu povo, quando Ele quer falar conosco. Na verdade, lendo assim o livro de Jeremias, nós podemos aprender que a vontade de Deus, nesse capítulo, não é nos tirar desse mundo, porque muitas das vezes nós, quando nos convertemos, acreditamos que nós nos apartamos das coisas do mundo, nós vamos nos livrar, mas não. O Senhor, Ele quer usar o cotidiano, Ele quer usar as coisas simples do teu dia a dia. Ele pode usar a dona de casa, tipo, Aleluia. Por exemplo, se Jeremias estivesse nos dias de hoje, naquela época o Senhor falou com ele, por quê? Porque a profissão do oleiro era algo comum na época de Jeremias, na época de Elias, toda aquela época era uma prática comum, o oleiro. Por isso que aquela passagem, ela realmente foi literal. Jeremias, ele desceu à casa do oleiro para poder ver, e ali o Senhor falou com ele. Se fosse nos dias de hoje, nós como dona de casa, o Senhor falava assim: Fernanda, desce à casa do oleiro, desce à escola da Isabela, e ali falarei contigo acerca de uma situação. Se fosse o irmão Adilson, que trabalha, né? Falaria: irmão Adilson,
desce naquela obra, ali falarei contigo. Amém? Dispõe-te, Rogéria, desce até a casa dos teus pais, ali falarei contigo. Então é assim que Deus ele faz. Ele usa o nosso cotidiano, ele usa a nossa vida comum para muitas das vezes falar conosco, às vezes através da natureza, aleluia, às vezes através de coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque quando a gente se converte, quando a gente vem para o Senhor, automaticamente as coisas que nós já não enxergamos mais da forma como nós enxergávamos antes. Há um descortinar. Às vezes as vendas que estão nos nossos olhos, ela cai. E nós temos uma visão geral. Aleluia. O Senhor ele tem a liberdade de falar conosco. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos lá. Na verdade, irmãos, essa passagem de Jeremias também era uma coisa que eu estava olhando. Vaso de barro. Eu sei que muita gente já escutou falar sobre essa passagem. Vaso de barro. Existem várias passagens na Bíblia que falam sobre o barro, que falam realmente sobre o oleiro. Nessa passagem, Jeremias, quando ele falou, essa passagem foi eficaz na vida dele. Eu acredito que ele tenha vivido realmente essa vida, essa situação na vida dele. E nós que estamos aqui trazendo a palavra, nós que normalmente pregamos, nós que normalmente temos essa missão que nos foi incumbida de levar a palavra ao povo de Deus, a palavra de Deus ela é mais eficaz na nossa vida quando nós vivemos, quando nós passamos por ela. Você vê que você tem liberdade de falar, você vê que você consegue pregar, porque você viveu, você experimentou isso. Eu estou falando aqui do vaso de barro, mas eu frequentemente estou na roda. Eu quero estar na roda. Eu quero estar sendo moldada por Deus. Quando eu me converti, eu era de um jeito. Quando eu fui para o Senhor, eu era de uma forma. Mas a minha vida constantemente, ela é levada à casa do oleiro. Para que Deus ele possa trabalhar em mim, para que Deus comece a ficar, para que Deus continue trabalhando no meu viver, tirando o que não deve. Se for necessário, quantas vezes eu já fui quebrada, o Senhor fez bem de novo. Quantas vezes o Senhor nos lança de novo, lá amassa, faz de novo. E a nossa vida, ela tem que estar assim. Porque quando você experimenta tal coisa, a palavra do Senhor diz que com a mesma consolação que você consola, da mesma consolação que és consolado, você consolará a próxima. Então, muitas das vezes nós vivemos situações de dificuldade para que você depois possa estar preparado para ajudar a outro. Às vezes você passa por uma situação, vem a tua irmã e fala com você, amém, minha amada, você tem uma palavra para dar. Porque você viveu aquela experiência, você passou por aquela situação, então você está apto a orientar. Na verdade, muitas coisas que nós passamos são com propósitos de Deus mesmo, para que nós possamos realmente sermos instrumentos na vida do nosso próximo. Aleluia! Agora, eu quero falar com vocês acerca do barro. Nós vamos conversar sobre esse mover de Deus como oleiro nas nossas vidas, o Senhor trabalhando no barro. A gente vai, agora conforme eu vou conversando com vocês vão se identificar, talvez em algumas etapas, e vão ver que como é dolorido. E vocês vão compreender, aqueles que já passou, aqueles que estão passando, acho que ainda não passaram, mas ainda vão passar, precisa passar, vocês já vão estar experimentados, vão entender, eu estou na roda do oleiro. Graças a Deus. Amém? Então, assim, vamos falar um pouco sobre o barro. O barro é o pó da terra. Assim como a cerâmica é moldada do pó da terra, Adão também foi moldado do barro. E o nosso corpo exterior é feito do pó. E do pó retornará. Eu estava conversando com uma irmã semana passada, e um parente dela tinha falecido, só que ele foi cremado. E ela estava me explicando como funciona toda a cremação. E eu olhando assim, eu achei curioso. Eu falei, meu Senhor. E Deus falando comigo, meu Senhor, realmente, não importa de que forma que você morra,
você vai sempre voltar ao pó. Você vai sempre voltar ao pó. Porque foi do pó que você foi criado. E Deus, ele falou sobre isso. Ao pó retornarás. Amém? Então, a primeira vez em que Deus, ele com as suas próprias mãos, como ele modelou alguma coisa, foi em Adão. Foi quando ele fez Adão. Foi quando o Senhor já começou como oleiro a trabalhar no barro. Amém? E a gente pode até chegar e pensar assim: por que o Senhor não fez o homem de pó de ouro, né? De pedras preciosas? E se nós formos olhar dessa forma, não fugiria tanto. Sabe por quê? Porque a gente pode encontrar diversas passagens na Bíblia que falam realmente sobre essa questão, sobre a questão realmente do Senhor nos tratar como joias preciosas. Nós somos preciosos aos teus olhos, como fino, como é que fala? Como finas joias, rubis. Uma vez eu preguei uma palavra na outra igreja que nós estávamos e eu cheguei a falar isso. Nós somos para o Senhor como joias preciosas, aos quais você vai lá nas profundezas e você procura. E se vocês olharem quando tem escavações, aonde que eles vão procurar as pedras preciosas? Lá! E cava, para o Senhor encontrar. Assim o Senhor ele nos trata. Graças a Deus. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 1, estou lendo assim, gente, porque meu ficou tão clarinho. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 28 e 29, diz assim: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Agora você entende por que o Senhor te fez como barro, como pó. É para que a gente não venha se gloriar. É porque a carne mesmo, depois a gente vai poder estar vendo, nós como seres humanos, nós às vezes costumamos querer até dizer pro olheiro: Senhor, faz-me assim, Senhor, eu quero ser assado. E não, para que, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, eu não sei onde que está, que fala assim: pois temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Pois temos esse tesouro é o Espírito em vasos de barro, é a presença de Deus em vasos de barro. Aleluia. Para que a excelência seja do Senhor e não nós. Amém? Amém? E o Senhor, Ele tem um plano na minha e na sua vida. O projeto de Deus para mim e para você é nos transformar conforme Cristo Jesus. É fazermos de nós filhos aperfeiçoados para que nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo. E você pensa que isso é fácil? Não. Dói. Dói. E eu vou te explicar o processo, o porquê dói. Amém? Vou botar aqui minha folhinha. Glória a Deus. Amém. Então, como eu estava dizendo, o processo de Deus em nós como barro, eu falei para vocês que eu ia começar a falar sobre o barro, então vamos falar sobre o barro. O processo começa com um elemento muito importante. Que elemento é esse? A água. A água, guarde isso. É preciso umidificar o barro. O barro ressecado não pode ser trabalhado, ele é duro, não maleável, é rígido, não quer mudança, não quer ser transformado. O barro, toda vez que o oleiro ele vai pegar o barro e o barro está seco, ele necessita pegar o barro, jogar, umidificar para que ele possa voltar, para que ele possa trabalhar o barro. E muitas das vezes nós somos esse povo. Nós somos pessoas às vezes duras, rígidas, não queremos mudança, não aceitamos realmente às vezes a repreensão do Senhor, não aceitamos que nós estamos vivendo uma vida muitas das vezes errada e vivemos de uma forma realmente dura. Para que as mãos do oleiro possam transformar um vaso lindo e útil, ele precisa de água. Em João capítulo 4, Jesus disse quando se encontrou com uma mulher samaritana: a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna.
E em João 7, Jesus disse: rios de águas fluirão. E isso ele lhe disse acerca do Espírito Santo que haveria de ser derramado. O Espírito Santo é essa água na nossa vida. Precisamos ser amolecidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter um coração aberto para que o Espírito de Deus possa trabalhar em mim e possa trabalhar em ti. Não adianta nós ficarmos, como diz Paulo, eu estava lendo essa passagem, achei interessante. Ele fala assim, como é que é? Está lá em... Acho que eu anotei. Não. Ele fala, quando Paulo, ele perseguia, quando ele estava perseguindo a igreja, e ele continuava perseguindo os cristãos, o Senhor falava para ele assim, está em 27, sim, amém. Está no versículo 26, capítulo 26, no versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa palavra, aguilhões, é como se fossem coisas pontudas. E Saulo, é como se Saulo estivesse fazendo assim, sabe? Recalcitrando contra os aguilhões, tipo, lutando. Nós muitas das vezes somos assim diante do Senhor. Nós lutamos com as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas das vezes nós somos um barro duro, não maleável. O Espírito Santo quer entrar no teu coração, você não deixa. O Espírito Santo quer trabalhar na tua vida, você não deixa. Ele fala no teu coração, faz assim, você não ouve. Ele fala, não faça isso, você faz. E muitas das vezes nós, como barro, somos assim. Não aceitamos o operar do Espírito na nossa vida. Mas a questão da água não é só também pelo Espírito, mas pela palavra também. Como está escrito em Efésios 5:26. Para a santificar, isso ele fala acerca de nós, a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isto é a palavra de Deus. Todas as vezes que você vem à casa do Senhor para ser ministrado, para ouvir a palavra de Deus, você não está jogando o teu tempo fora, pelo contrário, você como barro, você está sendo molhado por esta água que é a palavra. Você como barro, você está sendo modificado para que o oleiro possa trabalhar no barro, para que ele possa trabalhar na tua vida. É necessário que você ouça a palavra, é necessário que você leia a palavra de Deus em casa, para que esta palavra venha à tua vida como rios de água vida, para fluir a presença de Deus. Amém? Aleluia. Então, se o barro se resseca, não é maleável, não pode ser moldado, você acha que ele joga fora? Tu acha que ele pega aquele barro seco, duro, joga fora? Não. Ele pega o barro, duro, seco, emerge na água por hora, dias, meses, anos, não importa, para amolecê-lo de novo. Isso é muitas das vezes aquele cristão que já está na igreja, ó. Graças a Deus. E acha que não precisa talvez mais ser trabalhado, e já se acostumou, e já acha que sabe tudo, e acha que, como eu estava ouvindo uma pregação que ela falava sobre isso, né? É o semioleiro, o segundo, vice-oleiro. Tem vice-oleiro não, todo mundo é barro, porque às vezes tem líderes que quando chega um certo momento da vida, acha que não precisa estar lá na roda não, acha que não precisa ser moldado não preciso. Eu já conheço, já estou bem, já fui ministrado, já conheço a palavra, já entrei, já saí. Mal ele esquece que o líder, ele antes de ser líder, ele tem que ser o vaso, talvez o vaso maior daquele lugar, porque através dele, outros vasos serão descobertos, outros vasos serão trabalhados.
Mas para que isso venha acontecer na vida de um líder, ele tem que estar constantemente na roda do oleiro. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Na verdade, Oh, glória a Jesus. se o barro, ele pudesse falar, talvez se o barro, ele pudesse se expressar, vou explicar para vocês um processo, ele ia gritar. Ele ia gritar muito, mas conosco não é diferente. Por quê? Porque o oleiro, quando ele pega o barro, ele pega o barro, ele amassa, ele soca, dependendo do oleiro, ele joga no chão, ele joga com força, bate, e se o barro ele falasse, ele gritava, como nós. Ai, Senhor, meu Deus, eu vim para a tua casa, eu vim para a tua presença, estou aqui de coração aberto servindo ao Senhor, eu já não aguento mais, isso está acontecendo, e bate aqui, bate lá, e acontece várias situações na tua vida. Isso é o oleiro amassando o barro. Aleluia. São as situações que acontecem conosco que Deus ele amassa. Às vezes vem dificuldade, vem desemprego. Tem muita gente que nós conhecemos que eles falam assim: poxa, mas só foi eu vir para a casa do Senhor que tudo começou a acontecer. Oh, é verdade. Não é? A gente escuta muito isso. Mas meu Deus, sabe o que é isso? É o oleiro amassando o barro. Mas vocês lembram do que eu tinha conversado lá no momento, lá no início? Que Deus, ele tem um projeto na tua e na minha vida de nos fazermos semelhantes a Cristo. E como você acha que ele vai transformar a tua vida e a minha? Tu acha que vai deixar você assim? Não. O vaso é amassado, o vaso é prensado, o Senhor joga no chão, o Senhor pega mesmo, faz de novo. Dói. Imagina o barro. Depois vocês procuram, vocês pesquisam acerca de como se faz uma cerâmica, como se faz um barro. Procura ver, vocês vão achar interessante, vocês entram na história e vocês vão falar: meu Deus, agora eu compreendo que o Senhor faz da minha vida como barro. Amém? Aleluia. Amém. Ele bate no barro para que todas as partes sejam igualmente regadas. Ele precisa fazer para que a água ela entre em todos os cantinhos. Eu estava procurando, eu falei assim: poxa, Senhor, o Senhor precisa bater o barro para que a água entre, porque ele vai molhar, vai umidificar. Automaticamente, ele vai trabalhar naquele barro. Ele vai trabalhar. Mas a massa, depois ele pega, ele estica e ele vai prensando para que não tenha, para que a água lá encaixe em todos os cantinhos. Sabe que cantinhos são esses? É o teu interior. Aleluia. É a tua vida. São coisas que muitas vezes estão lá escondidinhas, sabe? E eu tava lendo, estudando, e as pessoas às vezes falam assim para alguém: poxa, aquele irmão, ele é uma bênção. Poxa, aquele pregador, ele é uma bênção. Vamos perguntar para a esposa dele. Aquela jovem, nossa, ela é uma bênção de Deus, né? Vai perguntar para a mãe dela. Poxa, aquela irmã, ela é uma bênção. Vai ver como ela é lá no trabalho. Você está entendendo? Então não adianta você ser realmente exteriormente mostrar para as pessoas que é aquilo. O oleiro, o Senhor, ele vai no profundo. Ele pega você como barro e te amassa de uma forma para que ele faça com que a água do Espírito, a água da palavra entre lá naquele lugarzinho que ninguém consegue entrar. Mas ele entra. Ele entra e arranca tudo isso. Porque não adianta. Muitas das vezes tem parte da nossa vida que a água chegou e outras que ainda não chegou, ainda está dura, não maleável. Então o oleiro pega aquele barro, pega o barro e joga no chão, bate na água, chega em todos os cantinhos. Logo depois o Senhor ele abre a massa com o rolo. O barro estava todo direitinho lá, mas ele vem com aquela massa como um rolo para o compressor e ele abre. E ele abre. E conforme ele vai abrindo a massa,
massa, ele enfia os dedos na massa como se fosse uma pinça. Aí sabe o que ele tira? Pedras. Tá pensando que é fácil? E você achando que era simples ser cristão? Não. A gente vive na roda do oleiro. E o oleiro pega aquela massa e pega as pedrinhas. Sabe o que são essas pedrinhas? É o orgulho, o pecado, a prepotência. São coisas que estão realmente guardadas. É aquela velha natureza que você tem, que você acha como você cuida dela, sabe como? Como diz o irmão disso, com amor e com carinho. Sério, guarda. Não, Senhor, eu sou assim. Sou desse jeito. Quem quiser que me aceite. Aí vai Deus, ele pega o barro, amassa. E com os dedos tira a pedra. É o teu orgulho, né? Pois o Senhor te amassa. E tira a pedra. É aquele pecadinho escondido, né? Pois o oleiro amassa e tira a pedra. Você vai ter que ficar conforme o oleiro quer, como Jesus quer. Mas não é porque que a gente costuma falar, não, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso que sabe todas as coisas. Sim, Ele é um Deus Todo-Poderoso que sabe de todas as coisas. Mas o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida não é essa, é para que a gente desfrute de uma vida em abundância. É para que a gente tenha uma vida plena nele, nessa terra. É para que a gente possa ser um testemunho vivo por onde nós passarmos. É para que não haja acusações sobre nós. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. O Senhor, Ele nos trata com amor e com carinho, sim. Mas é para que Ele venha fazer das nossas vidas como para que nós chegássemos, para que nós venhamos a chegar na glória, para que nós sejamos aptos a herdar o reino. Nós precisamos estar na roda do oleiro. Glória a Deus, aleluia. E depois de todo esse processo que eu tenho falado, está pensando que acabou? Volta a amassar de novo. Sabe por quê? Porque quando ele pega o oleiro, isso é real. Por isso que nós somos, é por isso que Deus, ele é comparado ao oleiro e nós como barro. Não é porque a gente é um barro vazio de barro, não. É por causa desse processo mesmo. Eu acho que todo crente deveria entender e compreender essa passagem. Aleluia. Todo crente deveria pesquisar sobre isso. Todos aqueles que se converteram, acho que nós como líderes, pastores, nós temos que sim, ter tudo isso aqui escrito e entregar na mão dele. Olha só. A partir de hoje você vai passar por esse processo. Isso, manual. Você vai passar por esse processo. Mas se alegre, tá? Deus, ele vai contigo. Sério. Você vai ser amassado. Você vai ser prensado. Você vai ser jogado. E amassado de novo. E furado. E cortado. Tá pensando o que passou? Ele pega o oleiro. Ele joga o barro. Aquele barro que ele tirou as pedrinhas. Pois ele torna a jogar, amassar de novo e abrir a massa. E passa uma faca. Passa a faca. Aí quando você vai passando a faquinha, conforme o oleiro vai passando a faquinha, ele vai chamando mais pedras, mais pequitinhas. Aquelas que não dá pra ver. Sabe? Aqueles bem assim, escondidinho, que às vezes a família sabe, aqueles que você faz escondido, aqueles que ninguém sabe, aqueles que ninguém conhece, mas o oleiro conhece. Aquele teu jeito horrível de ser, o oleiro conhece, e ele pega, ele abre, ele tira, corta. Corta. Então, depois de tudo isso preenchido, das bolhas serem retiradas, ele está pronto para continuar o processo. Preparar o barro pode ser um processo lento e doloroso. Deixar ele de molho na água ou quieto. Às vezes nós como obreiros, às vezes nós somos colocados lá, né, quietinho. Aí ele fala assim, para ser deixado realmente molho, quieto, coberto com um pano úmido, escondido, como nós estamos aqui, escondidos. Então bater, amassar, abrir, arrancar as imperfeições, dói. Mas chega um momento que quando aquele barro já está pronto, ele coloca o barro, aí o barro ele vai para onde? Para a roda. Não sei se vocês já viram aquela cena assim, é uma roda
Isso você já deve ter visto conforme ele vai trabalhando, aquela roda assim, o barro. Então, aquilo ali é a roda, tá? Esse processo que eu estou te falando é antes de ir para a roda. Depois ele joga aquilo ali na roda. E o oleiro, ele vai pegando a roda, ela girando numa única posição. Mas conforme ele vai ajustando o barro ali na roda, o barro ele vai dando umas fugidas, sabe? Ele vai querendo fugir para um lado, para o outro, e o oleiro precisa acertar a roda no centro. Porque se o barro não estiver no centro, quando ele for começar a trabalhar o barro ele vai se desfazer. O que nós entendemos com isso? Que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Entendeu? No centro do querer do Senhor. Aleluia. Não adianta você querer lutar, não adianta você querer brigar com o oleiro. Você precisa estar ali, centralizado, alinhado com a roda, porque o Senhor ele tem uma velocidade, ele tem uma direção, e a nossa vida precisa estar nessa direção. Não adianta você querer fugir, não adianta você querer ir para outro caminho, não adianta você querer fugir dos propósitos de Deus. Aquilo que Deus determinou para a tua vida será. Quanto mais você fugir, mais você vai se desmontar. Mas o oleiro vai ter que te pegar e te jogar na roda. Aí você, o oleiro vai te botar de novo. Então é muito mais fácil você, como barro, aceitar o centro e o querer da vontade de Deus. Amém? Aquilo que Deus propôs, falou no teu coração, cumpra, faça, que as coisas realmente irão bem. Amém? E depois de você passar por todo esse processo, não acabou. Você vai para o forno. Aleluia. Vai para o forno. Graças a Deus. Mas tem uma coisa muito importante que vocês precisam entender. O barro, quando ele passa por toda essa situação que nós falamos, é por isso que muitas das vezes nós somos constantemente amassados. É por isso que constantemente nós vivemos na roda do oleiro. É por isso que constantemente o Senhor tem nos amassado, o Senhor continua nos amassando, o Senhor tira nossas pedras, vai, lança de novo, vê se tem bolha, tira a bolha, bota água, para que nós tenhamos ficar um barro umedecido, para que Ele possa trabalhar através do teu Espírito, da tua palavra, tira o pecado, tira a mania, tira costumes. Às vezes as pessoas falam para você, está errado, te mostra na palavra, isso é contra a palavra do Senhor. Aí tu, poxa, meu Deus do céu, nem merece. E conforme você vai aceitando todo esse processo na sua vida, conforme você vai aceitando ser moldado pelo oleiro, se você vai para o fogo com o barro, e o Senhor, aquele vaso, ele não quebra. Em compensação, o barro, para ele poder ir ao forno, ele não pode ter pedra, ele não pode ter bolha, ele não pode ter nada. Ele tem que ser um barro perfeito para ir para o fogo. Aleluia. Sabe que fogo é esse? É o mundo. São as situações difíceis que você passa. São situações que às vezes a gente passa na nossa vida. Tem gente que perde filhos. Mas Senhor, eu te adoro assim mesmo. Tem maridos que abandonam esposas, às vezes com filhos. Mas Senhor, eu te adoro assim mesmo. Tem pessoas que têm perdas, tem pessoas que sofrem doenças, estão no leito de morte, com doenças terríveis. Mas Senhor, eu te adoro assim mesmo. Esse é o forno. Agora me responde que se você lá atrás não tiver tirado todas essas coisas das quais nós conversamos, se você está apto, sabe o que acontece? Você desvia. Você volta a ser um barro seco, rígido, que não serve nem para ser, que não consegue ser umidificado. Mas nós louvamos a Deus, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não desiste de nenhum dos seus vasos. Ele não desiste de mim e Ele não desiste de vocês. Depois de altas temperaturas, se ele não estourar, se passar pelo fogo, então o vaso vai ser pintado, vai ser adornado. O vaso está pronto.
Na verdade, temos que estar sempre na roda, constantemente nas mãos do oleiro. Porque muitas das vezes, gente, eu escrevi uma coisa aqui que Deus realmente colocou no meu coração. Foi coisa mesmo, eu fiquei até com medo de esquecer. E eu botei assim: por que vamos para a igreja? Amamos o Senhor logo de primeira? Deus, Ele muda a nossa vida, a nossa história, muda a gente exteriormente. Falamos como crente, andamos como crente, fazemos tudo direitinho. Fazemos tudo direitinho. Nós falamos o crentez certinho. Está arrependido, está amarrado. Você se veste diferente, você muda. Aquele que te vê, acredita verdadeiramente que você realmente mudou. Mas você, quando não muda aqui dentro, você está construindo a tua casa sobre a areia. Não adianta você ter toda uma imagem de cristão, de crente, falar direitinho, as pessoas que estão até acreditam. Se você realmente não tiver nenhum tipo de mudança interiormente, porque aquilo que as pessoas não enxergam, o olheiro enxerga. E é por isso que você vai para a roda, é por isso que você é vaso, por isso que você vai ser amassado, é por isso que vem um irmão e diz que você está errado, é por isso que vem uma irmã e diz que você não pode fazer assim, mas de acordo com a palavra. Não aceite qualquer coisa também que fale não, portanto que esteja na palavra. Nós aqui ensinamos que a gente só tem que fazer aquilo que está com base bíblica. O resto são dogmas humanos, coisa imposta por homem, para fazer que você fique ali. Tem líderes que te colocam ali numa rodinha e te colocam ali e a pessoa aceita. E a pessoa aceita. Acaba sendo marionete. Misericórdia. O Senhor te fez livre. Livre para você falar da palavra dele. O Senhor te fez livre. Aleluia. Você tem que estar parado na palavra do Senhor. Então, a gente muitas das vezes até acredita que nós estamos fazendo uma coisinha certa, pregamos bem, falamos bem, quem olha acredita, mas a obra verdadeira de Deus que Ele faz é no interior do homem. Porque nós costumamos às vezes olhar para o homem pregador que fala da palavra de Deus. Nós temos um terrível hábito, acreditar que a obra de Deus ela só está sendo feita corretamente quando a igreja está cheia, quando o pastor está pregando e há aquela manifestação. Mas a pessoa se engana. A maior obra que Deus quer fazer é na tua vida. Aleluia. Essa é a maior obra, gente. Entendam isso. Não é porque o Senhor Ele é dono de todas as coisas. Deus quer uma coisa que está lotado, sem lugar para alguém entrar. As pessoas, o homem ele é totalmente errado em acreditar que a obra do Senhor é quando muita gente se converte, mas não entende que quem faz é o Espírito Santo, o homem não faz nada. Sendo que a maior obra que Deus quer fazer é em nós. É transformar as nossas vidas. Porque tem uma palavra que diz assim: do que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É a maior palavra que pode retratar isso do que eu estou querendo dizer. Aleluia. Então a cada dia você não tem que ficar procurando saber como você vai ser o melhor pregador, aquele que fala e tudo acontece. Eu quero ser assim. Você tem que ser praticante desta palavra, para que o Espírito Santo, a água, ela flua no barro, para que o Senhor, para que você seja um barro bem maleável, um barro receptível para receber a água do Espírito, a palavra de mudança. É verdade. Porque a nossa maior dádiva é a salvação. É isso que nos leva à salvação. Graças a Deus. Então, que a gente, nessa noite, eu vou parar aqui, que nessa noite você venha a entender, que você venha a compreender que você precisa ser um barro maleável, que você precisa estar na roda do oleiro, moldada, que aquilo que você tem, que você peça a Deus, Senhor, oleiro, tira isso de mim, eu não quero ser assim. Que você não seja um barro rígido, aquele com o nariz em pé que acredita que está tudo bem. Que você não seja um barro que quando você vai ao forno, conforme você explode, porque você está cheio de pedra, cheio de bolha, você não fira os outros vasos que estão ao seu redor. Para que você não quebre pessoas, destrua vidas, mas que a tua vida seja uma bênção, que você como um barro, você seja uma bênção nas mãos do oleiro, para que você seja apto a ser pintado, a ser adornado, que você seja um barro bonito, mas não
te contempla e fala: este é um vaso, obra das minhas mãos. Graças a Deus, aleluia. Eu quero deixar uma palavra também que está em Romanos, capítulo 9. Capítulo 9, no versículo 20, que diz assim: quem és tu, ó homem, para discutirem com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeres assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Que nessa noite nós sejamos um vaso de honra, que nós sejamos vasos de desonra. Tem uma palavra que diz aqui que alguns são feitos para a honra e outros para a desonra, mas que nós como cristãos estejamos na roda do oleiro sempre, constantemente, porque, meus amados, não adianta. Enquanto nós estivermos nessa terra, tem pedras para ser tiradas, bolhas para ser tiradas, a gente tem que estar sendo amassado todo momento, porque chega um momento que a gente acredita que está tudo bem, que nós estamos bem, mas não é. O olheiro, ele quer constantemente trabalhar nas nossas vidas. Esse olheiro é o Senhor, é Deus. Ele tem uma obra na minha, na sua vida, ele tem um projeto, ele tem um propósito. E você pode até acreditar que sou eu ganhar almas, eu quero ser isso. Não, é transformar você. É para que a tua vida seja uma bênção, porque muitas das vezes tem vidas, tem pessoas que a vida dele é um testemunho vivo. É um testemunho, não precisa nem falar. Que conforme ele caminha, ele anda, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Amém? Passa um pouquinho do horário, mas amém. Eu agradeço essa oportunidade, estou muito feliz mesmo. Eu louvo na casa do Senhor, canto, amo louvar, mas para mim a palavra ela é algo que, para mim, se assim, Márcia, você só vai levar a palavra, amém. Eu vou ficar muito feliz porque é o que eu amo. Eu sinto que foi o chamado de Deus para minha vida. Eu amo trazer uma palavra para a igreja e que eu tenha mais oportunidades, amém?